Sim. Beleza. Então, Seguimos aqui. agora, o que eu vou mostrar aqui, né, são todo o sistema relacionado ao ETL, né? Então, a gente vai ver algumas coisas com mais, outras com menos detalhes, né, mas vocês vão ver que o que a gente fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né, são realmente muitas atividades a serem feitas, tá, para você manter um data warehouse funcionando, né? Então a gente vai falar, né, de uma visão, vai dar uma visão geral rapidinho, falar do ETL aqui, né, que é ETL, né, e depois falar do gerenciamento. Então, o ETL, ele ocupa basicamente 70% do esforço de construir um data warehouse, né? Você tem que conseguir os dados originais, você tem que preparar eles para usá-los, né, e depois colocar eles de forma usável, né, nas tabelas que você planejou no DW. Né? E você começa, né, com necessidades do negócio, a gente viu, né, e observância à lei. Né? Na próxima aula, a gente vai tentar falar um pouquinho da LGPD, né? E se eu conseguir um pouquinho de informação a mais sobre o SOX, que é uma lei de quem pode ver o que, né, dos seus dados. Então você tem que estar compliant, né? Você tem que estar de acordo com regras da Bolsa de Nova York, do mercado americano, mas isso aí eu tenho que ver um pouquinho se eu consigo algo mais detalhado para poder falar. Também a gente tem o requisito de qualidade de dados, né? Já discutimos bastante isso, né? E lembrar que se a gente fornecer uma informação errada, pode ser tomada uma decisão errada, né? Isso tem alguns exemplos com planilhas, né, que foram usadas em empresas para fazer esses relatórios que deviam estar num data warehouse provavelmente, e as planilhas continham erros e a empresa teve um prejuízo enorme, ou foi até mesmo a falência, né? Nós temos questões de segurança dos dados, o que você pode mostrar, o que você não pode mostrar, né? Quem pode ver o que, quando, né? Nós temos questão de integração de dados, mostrar os dados da empresa, questões de latência de dados, que é o tempo que o dado está no sistema de origem, né? E até ele aparecer no DW. Então nós temos bastante questões a tratar, também arquivamento, né? As interfaces que vão ter, as habilidades necessárias, né? E principalmente das licenças legadas. Isso aqui é um problema muito complicado às vezes, né? Porque você tem um sistema funcionando lá, um sistema legado funcionando, né? Mas você não tem mais licença, ou não tem ferramentas de adaptação que facilitem pegar o dado dele e trazer para você, né? Então, para tratar toda essa quantidade enorme de requisitos, né, a gente acaba tendo 34 subsistemas. Tá? Então, segundo o Kimball, né? 3 de extração, 5 de limpeza em conformidade dos dados. Lembrando que conformidade é sempre fazer, né, um dado menor lá está conforme com uma dimensão maior, né? Você tem uma dimensão lá com 4 tabelas, aqui só tem 2, né? Mas ele sai de lá, né? 13 para entregar os dados e mais 13 de gerência, né? 26 mais 8, 34. Okay? Então, os sistemas de extração, né? Quais são? Né? Bom, primeiro tem que ter uma preparação. Essa figurinha aqui é do Kimball também, né? Tem que ter uma preparação, você tem que conhecer os requisitos, ter um mapa lógico de onde estão os dados, né? E aí você vai analisar e julgar os dados. Então, isso aqui chama de data profiling, né? Geralmente pode ser feito com a ferramenta de ETL, né? Eu vou botar aqui ferramenta de ETL. Assim. Vai te ajudar a fazer isso, né? Você vai fazer análises estatísticas, né? Você vai fazer verificações visuais mesmo, né? Olhar os dados a partir de amostras, né? Você vai levantar, fazer joins, vai fazer agrupamentos, né?
vai fazer listar, por exemplo, todas as listagens das cidades que tem aqui marcadas. Vai descobrir que tem cidades com nome errado, né? Vai descobrir, por exemplo, que tem Rio de Janeiro, tem minúsculo, né? Rio de Janeiro, tem Rio só, então você vai descobrir que a sua base tem erros, né? Tem coisas que precisam ser agregadas tal. E aí você vai entender o seu dado, né? Quanto eles são, tamanho, né? Então, vamos lá, tamanho, qualidade. Em qualidade entram vários fatores que a gente vai tratar no transformação. Tá? E vai tentar entender o que está acontecendo. Então você vai julgar os dados, né? Você vai depois tratar como acontecem as mudanças nos dados, né? Você vai ver, olha, essa coluna aqui muda muito, essa aqui não muda tanto, né? Levando lá o nosso tipo 1 até o tipo 7, que a gente falou, daqui que a gente vai querer tratar, né? Mas tem que tratar isso. E finalmente você vai fazer a extração. Então você sai lá de informações do profiling, né? Aqui você tem o sistema fonte, né? Uma tabela lá, tem o sistema fonte, né? E você vai sair com tabelas, provavelmente também, né? Arquivos, com conversão de formato, provavelmente na extração, pelo menos isso você já pode fazer aqui, né? Para você poder tratar, mas aqui é uma extração básica, né? Provavelmente a conversão de formato, né? É a única coisa que você vai fazer realmente aí. Tá? Então, no Data Profiling, né, a gente tem que entender o conteúdo do dado, o que está lá, né, se é string, se é numérico, né, se eles estão consistentes um com o outro, né, qual é a estrutura dele. Né? E tem dois papéis do Data Profiling. Né? Um é o papel estratégico. Né? Então, esse papel estratégico significa, olha, eu vou ou não vou trabalhar com esse dado. Tá? Isso aí é bastante importante. Tá? Tem uma interrupção aqui que eu tenho que desligar. Então, aqui no papel estratégico, você vai principalmente descobrir se aquela informação é tratável ou não, e pode, inclusive, desqualificar uma dimensão ou até mesmo uma tabela fato inteira. Né? E é isso que a gente quer, né? Desqualificar cedo as fontes problemáticas demais. Né? Desqualificar também pode ser, olha, isso aqui vai dar tanto trabalho que é melhor deixar para mais tarde, né? Depois que a gente já colocar outras coisas no ar que tem prioridade. Tá? O papel tático, o que é? Depois que eu decidi, né, realmente usar aquela tabela, né, eu tenho que identificar quais são as dificuldades que elas podem trazer, né, fazer a minha modelagem de dados, né, e ver as exigências que eu posso fazer algumas para o sistema original. Então eu posso falar, é possível, né, a gente pensar que vai pedir, olha, chega lá no pessoal do sistema original e pede para mudar alguma coisa, né? Que a gente precisa ter uma informação essencial para a organização. Mas normalmente isso exige negociação com o desenvolvedor do sistema original. Então a gente sempre que possível vai acabar, não, sempre que possível não, sempre vai acabar, né? Se não for impossível fazer sem a mudança no sistema original, fazer o requisito do ETL. Aqui é importante também conversar com o pessoal de cada sistema original para ver se eles estão planejando um update, né, de alguma coisa a curto prazo, para você não fazer trabalho à toa. Né? Então aí você vai ter que identificar todo o esforço de limpeza que você vai ter que fazer, né? E lembrar que esse data profiling continua ao longo de todo o projeto. E lembrar também que pode ser que algumas fontes, mesmo que você queira falar, pô, essa fonte é muito difícil de trabalhar, pode ser que seja importante para o projeto, né, ter aquela fonte, então você vai ter um trabalhinho a mais por causa daquela fonte. O próximo passo, então, é descobrir nos sistemas originais, né, qual é a velocidade de mudança dos dados, né? Principalmente, obviamente, das dimensões, né? Não é principalmente, obviamente das dimensões. Né? Então, como as dimensões mudam, né, o tipo de mudança
que causa, né? Então, por exemplo, se é só correção, é importante saber se é só correção que tem, né? Se tem atualização, se tem mudanças, né? Isso vai levar a gente a escolher lá no nosso modelo dimensional estendido, né? O tipo de modelo que a gente vai, tipo de solução que a gente vai dar para cada possível mudança nos atributos de uma dimensão, né? Lembrando que sai lá do tipo 1. Não, na verdade sai do tipo 0, né? Que é não fazer nada, né? Não mudar, né? Do tipo 1, que é escrever por cima, né? Até, se não me engano, do tipo 2 ter a mudança bem completinha, anotada, né? Até lá o tipo 7, né? Que já é mais sofisticado e usa o tipo 2, mais o tipo 1, mais o tipo 3 e coisas assim, né? E então a gente quer isolar os dados alterados, né? Quais são os dados que. Ah, sim, para não ter que alterar tudo, na verdade, aqui também tem que olhar para os que dados são alterados nas tabelas fato, né? Como é que eu identifico quais são meus novos dados para a tabela fato, né? Capturar todas as mudanças, tanto as no passado quanto as inseridas, né? Pode ter apagado algum dado, pode ter editado algum dado, pode ter inserido, né, algum dado, né? Rotular os que mudaram, por exemplo, um dado apagado, né? Por que foi apagado? Talvez tenha um motivo, né? E suportar o rastreamento disso com metadados, né? Guardar essa informação, olha, no dia tal entraram as colunas tal, tal, tal e tal, né? E realizar a carga sempre o mais cedo possível dos dados. E aí, as formas de capturar, né, podem ser de vários tipos, né? Por exemplo, você pode ter colunas de auditoria que dizem quando essa captura foi feita, né? Você pode. Desculpe, quando a coluna entrou, então você pode ter um sistema que diz, olha, esse dado entrou no dia tal, então é fácil de selecionar, né? Pode ser até uma demanda para um sistema que você vai fazer, né? Se isso não está modelado como trigger, pode vir com defeito, pode vir com null, né? Você tem extração a partir de uma data, né? Tipo, todos os dias que foram ontem, né? Isso aqui tem um problema, né? Porque se você faz isso e reinicia o projeto, você pode replicar dado, né? Registro com registro, você pode comparar, né? Cada índice, né? Cada chave, se ela já foi inserida, é ineficiente, né? Pode funcionar bem para dimensões que mudam muito pouco, que são pequenas, né? E você pode pensar em CR6, né? Se você tem que ver se o registro foi alterado, por exemplo, um registro que é um texto muito grande, né? Você pode calcular o CRC daquilo e comparar só o CRC, né? E o CRC são cálculos rápidos, né? E pode pedir também para o sistema fonte calcular o CRC, aí começa a aparecer os pedidos para o sistema fonte, né? Você pode orientar, fazer a modificação a partir do log, né? Esse provavelmente é o pior, principalmente que a primeira coisa que as pessoas apagam quando precisa de espaço são o log. E você pode, se o sistema é um sistema com fila de mensagem, né, simplesmente fazer um sniff na fila, né? Que é a mesma coisa um pouco que olhar o log, né? Então você pega o dado no stream da fila e o problema é que pode ser que existam outras formas de alterar a base, né? Acho que valia a pena um desenho dessas coisas, né? Mas então aqui que eu estou falando é o seguinte, ó, eu posso ter um sistema aqui, né? Aí eu tenho um sistema aqui que altera a base, né? Mas ele é baseado em uma fila. Né? Então eu boto o quê? Eu boto um sniffer de fila aqui, um observador na fila. Né? E pego meus dados e levo para o staging area, para o data staging area. O problema, né? Agora o problema vai ficar engraçado porque eu uso vermelho para anotar, né? Então o problema vai ficar em azul. Se tem outro sistema
que acessa essa base também, né? Porque daí eu estou pegando aqui, mas ok. Obviamente que a gente também precisa, então, que o sistema de extração é inevitável, né? É, muito cuidado com usar XML, né? Porque como tem muito tag, né? Os dados, a quantidade de dados úteis está na ordem de 10%, né? Se o sistema fonte não for suportado pelo ETL, que cada vez que pode acontecer com dados com sistemas muito antigos ou sistemas muito específicos, né? Pedir para ele gerar em arquivo flat é muito melhor que pedir para gerar XML. XML é difícil de gerar, tem muito dado inútil, né? Cuidado um pouquinho com os formatos que vão ser mandados, né? Professor, Sim. só um minutinho. Por que no XML tem 10% de dados úteis? É só porque toda aquela marcação é Toda aquela desconsiderada? marcação, Tá. exatamente. Quer dizer, se considera tudo, não. Você olha para ver o que é o dado, né? Mas Você você não usar, você vai usar usa, né? 10% do que está ali. Se Tá. você vai comparar com o arquivo CSV, né, que tem lá 10,45, né? Isso aqui a gente Já vai vai, né? escrever, né? File, sei lá, size, 10, né? Barra size, acho que é assim, né? Barra size. Então isso aqui tudo você vai jogar fora muito caractere, né? Muito tamanho, né? Uhum. JSON também, né? São formatos muito bons de trabalhar, tá? Eu não gosto, a gente, por exemplo, uma época a gente usava muito XML, agora a gente está usando muito JSON, né? Principalmente porque o JSON, em algumas linguagens, você simplesmente lê e ele já vira uma mistura de dados, né? Você tem essas funções de transformação muito rápidas. Então, mas eles gastam muito trabalho. O JSON tem uma representação intermediária, que é você usar vetores, que ela também poupa alguma coisa, né? Em vez de você usar variáveis, que nem você usaria num XML, igual XML, dando nome para tudo, né? Funciona bem. Mas realmente os arquivos flat, né, arquivo CSV também, né, são muito mais econômicos, né? Eu não recomendo usar arquivos que têm características, por exemplo, de vez em quando a gente trabalha com isso, arquivos que têm, por exemplo, o número real, arquivo binário, né? Porque arquivo binário você pode ter problema de conversão, né? E aí fica mais difícil usar. Então, um arquivo flat em TXT, vamos dizer aqui. Vou botar aqui tudo em TXT, CSV. CSV é o preferido, assim, porque CSV é molezinha de trabalhar. Cuidado, né, que se eu for transmitir o dado, tá? Você pode ter que comprimir e cifrar o dado, né? Eu não sei se a compressão tem um aspecto tão bom pela rede, porque a rede já faz compressão, né? Geralmente os sistemas de transmissão fazem alguma compressão. Mas realmente a cifragem pode ser importante, né? Você está passando dado da sua empresa de uma filial para outra, né? Pode ter que evitar que isso aí seja obtido por hackers ou por concorrentes, né? Ok, então a extração de dados, que é um desafio bastante grande, né? Mas a gente pode colocar ela aqui, né? Como o problema é um problema de leitura, né? Que pode, se o sistema for muito antigo, se transformar em um problema de escrita e leitura, né? Porque o sistema antigo tem que escrever e você vai ler o seu sistema, né? Ele também é um problema de frequência, tá? E de atenção às mudanças, né? Mas a ideia do ETL, basicamente, é que esse problema de extração seja o mais simples possível, né? E a carga vai realmente para transformação. Por quê? Porque aí você já está com dados sobre o seu domínio, né? Então você não quer, não vai atrapalhar o sistema de ninguém.
Então, se a extração for mais rápido, o ideal é que a extração seja o mais rápido possível, né? Vou botar aqui mais um comentário lá, né? Vou botar aqui, vou botar até em vermelho, né? Nosso objetivo aqui, um dos nossos objetivos importantes aqui, né, é a menor carga possível no sistema origem. Ok? Então é isso que você quer ter aqui no sistema fonte, né? A gente está chamando de sistema fonte. Está aqui original barra fonte. E agora a gente vai falar um pouco sobre a limpeza e padronização dos dados, né? E aqui a gente tem 5 sistemas básicos, né? Só lembrando aqui, né? Uma nova tendência, né? Que é o ELT em vez do. Por quê? Porque você pode fazer a carga, a transformação ser dentro do SGDB, né? Dentro da base. E aí você tem algumas coisas que podem ser otimizadas, tá? Em vez de fazer dentro da ferramenta GTL. Vou botar aqui, não é bem dentro, né? No escopo da ferramenta GTL. Eu não concordo muito com isso, não. Não vi grandes vantagens, mas ok, existe, está no mercado aí, estão propondo. Então, as atividades aqui principais são, primeiro, né, a limpeza de dados e filtros, né? Então, inclusive, alguns modelos, alguns tipos de dados, né, você pode não precisar do dado todo, tá, gente? Você pode simplesmente é, é, você pode simplesmente. Onde é que eu estava aqui? Dispensar alguns dados, ok? Porque você não precisa ter aqueles dados todos para ter a informação que você realmente quer ver. Eu vou voltar aqui atrás a um minuto, né? Porque o Leonardo fez uma pergunta já há uns 10 minutos, e eu estava coberto aqui o negócio. Né? Eu não consigo imaginar um sistema orientado por log. Então eu vou dar um exemplo de um, tá? É que se eu quero fazer análise de um website, ok? Então, não sei se vocês conhecem, então vou pegar aqui, né, um sistema orientado por log. Deixa eu ver se eu consigo achar onde nós estávamos. Log. Né? Então, por exemplo, aqui um website, né? Ele vai gerar logs frequentes. Frequentes, vamos dizer que seja dia, né? Ou o que você quiser, tá? De acessos, de erros, e tem mais um. Então, se eu quiser orientar, né, que páginas são usadas, fazer análise disso, eu posso simplesmente ver, ó, o log abrir um arquivo novo, né? Quando ele abre arquivo novo, fica assim, o velho está pronto, então eu processo o velho, né? E tiro aquela informação que eu quero de lá, que página foi acessada, por que cliente, tá? E aí eu, eu tenho esse trabalho pronto. Professor, e Oi. esse, na real, esse é todo o propósito do Elasticsearch do Kibana, né? Ah, já não sei. Que são dois sistemas. O Elasticsearch, ele é um sistema que ele guarda os dados, né? Ele é basicamente uma base de dados. Uhum. E o Kibana, ele serve para consultar esses dados. Então, o que o Elasticsearch faz é basicamente uma base de logs, digamos assim. E o Kibana justamente consulta ele. Ah, Fala, O Kibana Matheus. não seria só a parte visual dele, não? O Kibana eu não Sim, é conheço. exatamente isso. E o Elasticsearch, O pelo que eu Elasticsearch, sei ele do faz... Elasticsearch, ele na verdade ele é um modelo sem esquema, né? Você pode salvar. No final você faz um esquema que a gente tem, mas você salva simplesmente o registro que você quiser, né? Isso. Eu uso o Lucene há muitos anos, mas o Elasticsearch eu nunca fiz essa transição.
É, pode, eu nunca usei o Kibana, eu vou dar uma olhada. Mas O pelo que você Kibana falou, ele nada mais é do que uma ferramenta para ficar consultando o o Elasticsearch. Elasticsearch e mostrar para você com dashboards, com, enfim. Ah, legal, vou olhar, vou olhar. Boa colaboração, boa pergunta e boa explicação também, né? Então, ok, mas a gente consegue entender a necessidade de limpar o dado, né? O que é limpar o dado? Ah, por exemplo, converter tudo para o mesmo tipo de caractere, né? É, apagar ver o que fazer com os dados que estão faltando, né? Fazer conversão de dados antigos, né? Vamos dizer, lá, CEPs antigos para CEPs novos, né? Tem várias coisas assim que podem ser feitas na limpeza de dados, tá? Depois tem. Então a gente tem ali a nossa opção aqui do data cleansing, né? É corrigir o dado, rejeitar o dado, que pode ser que seja razoável para a nossa aplicação, tá? Porque a gente sabe, olha, a gente vai tratar os dados aqui da nossa análise, do nosso. Porque, olha só, quando você vê um dashboard, né, por exemplo, né, você tem lá um resumo, né? Você não tem. Você tem um gráfico de evolução de vendas, né? Pode ser que se 5% das vendas estiverem erradas, você pode rejeitar e pelo menos ou rejeitar por um período, né? Ah, ó, no início eu vou rejeitar, depois eu vou fazer isso aí, inserir elas quando eu souber como tratar, né? Então você pode trabalhar com isso, né? Mas é importante você deixar claro como essas coisas são feitas, né? Para as pessoas que estão lendo isso, né? Então você tem que fazer esse diagnóstico, né? Triagem dos problemas de qualidade de dados, né? Você pode gerar exigência para os sistemas originais melhorarem a qualidade de dados, né? Você também tem que descrever os erros que você encontra, então você tem que ter um registro dos erros que você encontra, né? E bem descritos, né? Então você, por exemplo, pode salvar todo o registro que você não aceitou, dizendo por que você não aceitou, né? Você pode analisar a qualidade dos dados ao longo do tempo, então se você juntar tudo isso, né, o que você faz? Olha, eu lá no dia 1 do sistema, eu fiz a minha carga e tive que jogar fora 20% dos dados, né, por os motivos tais, Y, X, Z e tal, né? Ao longo do tempo, eu fui fazendo exigências, né, porque tem coisas que eu não podia mudar, para os sistemas originais, né, e esses dados foram sendo corrigidos, então agora, em cada modificação, em vez de 20% dos dados estar errados, só tem 10, 5, 2%, né? Ou eu fui aprendendo a corrigir também, usando algumas estatísticas, né? E tem a diferença também do corrigir para colocar algum valor útil, né? Por uma técnica que a gente chama de imputação, né? Então, eu vou até escrever assim, né? Imputação, né? Significa que eu vou preencher os valores vazios, né? Ou os valores que eu recusei com algum valor razoável para manter o meu tratamento no futuro, né? Então, por exemplo, tem um valor aqui que eu calculo a média, né? Mas o valor veio errado. Tá? Uma coisa que só pode ser positiva, veio negativa, né? Então eu substituo por quê? Eu substituo pela média dos valores certos, porque daí eu não altero a média, né? Um exemplo que eu tenho é no sistema de contagem de carros, né? Que é aquela coisa que fica na rua, né? Você tem a rua, tem o carrinho passando na rua. E aí tem um negócio aqui, né, que conta quantos carros passam, né? E quando esse negócio quebra, ele conta assim, passa 50 mil carros em um minuto, ou ele passa zero, né? Então, erros comuns. Contar zero por muito tempo. Aí você fala, ele quebrou essa época aí, porque não pode não passar zero carros por 4 dias, sei lá. Ou contar números absurdos. Tipo, 50 mil carros por hora. Vou botar aqui por minuto. Aí a gente vai lá e fala, esse número aqui não pode, né? Então a gente vai
A gente vai trocar esse número, vai trocar por quê? Aí você tem, por exemplo, uma rua que se comporta similar a ela, né? Ou você tem como ela se comportou na semana passada. Aí você pode usar várias estratégias desse tipo. E os quality screens, né, são filtros, né, são peneiras, né, que você vai colocar, né, primeiro analisando os dados da coluna, né, item a item, né, depois você vai analisar estrutural, ou seja, relacionamento entre colunas, né, e finalmente regras de negócio. Então, olha só, primeiro eu vejo se meus valores são válidos, são tão ok. Aqui está nulo, não pode ser nulo. Aqui está zero. Como uma venda pode ter custado zero, né? Até outro dia eu fui trocar um brinde, né? Aí o custo não zerava, era 1 segundo, desculpe, 1 centavo. Eu botava, todo brinde que eu trocava lá custava 1 centavo. Né? Por quê? Para não ter uma venda, provavelmente é para não ter uma venda de custo zero. Né? Também muitas vezes quando você ganha um item que vem, por exemplo, quando você pede comida em casa, né? E vem guardanapo, e o cara cobra lá, guardanapo 1 centavo. Não é nem para cobrar, é só para não ter o item que custa zero na sua coluna, porque pode dar algum problema no sistema, sei lá. Né? Na estrutura, aí você já vai ver, né, relacionamentos que podem acontecer, né? Hierarquias, então é aquela história. Se veio Rio de Janeiro, né, e veio São Paulo, tem algum erro nessa jogada. Né? E depois você tem testes mais complexos, que são também testes estruturais, mas são regras de negócio, né? Do tipo, você não vende hambúrguer de manhã. Né? Então, se você achar um hambúrguer sendo vendido de manhã, foi um erro de digitação, porque você não fabrica hambúrguer de manhã na sua padaria, só fabrica hambúrguer a partir da 1 da tarde. Então, você vai ter que eliminar isso aí. Né? Então, produtos vendidos fora da regra de venda aqui, né? Chega lá no McDonald's e tem aquele sanduíche com ovo, né? Que é do café da manhã vendido à meia-noite. Não foi vendido porque nem tem para vender. E aí o que você faz? Né? Você pode parar o processo, né? Que não é o que você quer fazer, né? Nunca é, né? Você pode enviar para um caminho em suspenso, né? E que pode deixar sua base incompleta para você tratar, ou pode rotular o dado, esse dado aqui tem um problema para você modificar ele mais tarde. Tá? E aí você tem o segundo sistema, que é o sistema de processamento de erro. Ou seja, você tem que anotar os erros que você encontrou em algum lugar. Tá? Eu vou seguindo aqui agora para o nosso tempo. Né? E aí depois você tem o sistema de auditoria da tabelas fatos. Né? Por quê? Para evitar, né, que você, num reprocessamento, por exemplo, né, você gere mais de um dado. Então, você tem que saber como aquelas coisas chegaram na tabela fato, né? Por exemplo, por bets de processamento. Né? E vai associar, né, por exemplo, uma chave de auditoria, né, na tabela fato. Apareceu uma coisa nova aqui, a chave de auditoria na tabela fato, que vai se associar, né, a uma dimensão de auditoria que provavelmente o cliente não vai ver, mas você vai sempre ter lá no seu sistema. Né? E aqui a gente já entra naquela questão que eu falei, né, que é a proveniência de dados. Sistemas de deduplicação, esse aqui é muito comum precisar. Né? Que é uma duplicação? Você tem um cliente aqui, José da Silva, CPF 888-888-888-44. Aí você tem outro sistema aqui, por exemplo, aqui é o seguro de vida. Aqui você tem o seguro automóvel, cliente, aí tem o mesmo CPF, e o nome dele está José Silva. Então você consegue identificar que esse é o mesmo, mas tem dados diferentes, né?
E daí você tem que escolher qual é o dado melhor, criar alguma regra, né? Tem essa regra da sobrevivência, né? Quem vai ser adotado, qual é o sistema. Às vezes é pelo sistema, você sabe que o sistema é mais bem cuidado que o outro, né? Às vezes é por ser mais longo, sabe? Se o nome está mais longo, provavelmente o outro é uma redução, né? E vai trabalhando assim. Então, o sistema de deduplicação ele é muito comum quando você junta várias fontes. Né? Várias fontes com a mesma informação, obviamente. Né? E o sistema de conformidade, né? Eu não consegui nem traduzir isso aí, né? É quando você tem essas. Lembra sempre o conceito de conformidade, né? Tem um grupo 1 de pessoas aqui, um grupo 2 de pessoas, um grupo 3. Elas querem usar, né, informações de uma dimensão, né? Eu quero usar a informação A, B. Essa aqui quer usar A, B, C, D. Essa aqui quer usar A, C, D. Então você tem, na verdade, na sua base A, B, C, D, e tudo isso aqui tem que estar conforme, né? Aqui é o Data Warehouse, aqui são os Data Marts, né? Então você tem que garantir, né, esse trabalho, né, de alinhar tudo para depois passar, né, para as bases locais, né, para os Data Marts, para os interesses locais. Melhor falar os interesses locais das pessoas. Né? Então aqui a gente tem um diagrama, né, onde vocês veem, os dados vêm de vários sistemas, né? Aí são agregados, né? Deduplicados, são colocados na nosso tratamento, né? E aí sim são replicados para os datamarts. Tá? E a entrega do dado, aqui já tem 13 sistemas, ok? A gente vai falar rapidamente agora dos próximos 13, né? E ver coisas que a gente tem que fazer. Tá? Então, primeiro, né, tem que gerenciar aquelas mudanças. Né? Aqui é sempre do tipo 1 ao tipo 7. Né? Gerar chaves artificiais. Né? Quando você gera chaves artificiais, você tem que ser capaz de tem aqui também, né? Esse aqui é ligado com esse aqui. Peraí, 10 e 14. Né? Recuperar chaves artificiais. Então, você gerou uma chave artificial para o cliente, depois você tem que recuperar a chave artificial se aquele cliente é usado de novo. Né? Gestão das hierarquias. Se elas vão ficar em uma tabela, se elas vão ficar na mesma tabela de dimensão, se o modelo é modelo estrela, se o modelo é snowflake. Né? Então a gente tem aqui alguns desenhos aqui. Né? O que fazer com uma decisão muda, né? Surrogate Key Generation, né? Independentes para cada dimensão, né? Gerência das hierarquias, né? Cuidado com as bridge tables, né? Que a gente falou aqui, né? Aquelas tabelas, por exemplo, que eu tenho aqui entre cliente e conta, né? Isso aqui tem um relacionamento N para N, né? Então eu tenho que colocar uma tabela aqui e vai ficar assim, né? Essas tabelas são importantes, né? As dimensões especiais, né? Como data-hora, né? Sempre vai existir, né? As dimensões junk, que são aquelas que eu pego várias dimensões. Elas não são lixo realmente, mas várias dimensões muito pequenas, né? Que só tem tipo Desculpe. Só tem tipo 2 linhas ou 3 linhas, né? Então, A, B, alfa, beta, gama, 1, 2. Aí eu vou fazer uma dimensão, né, que é A alfa 1, A alfa 2, A beta 1, A beta 2, A gama 1, A gama 2, até B gama 2. Que eu poupo um pouco a minha base, eu crio joins mais rápidos, né? As mini dimensões, as dimensões que são reduzidas, né, para um subconjunto, principalmente nas dimensões conforme, né? As dimensões estáticas pequenas, né? As dimensões que vão para dentro das tabelas fato, porque elas têm o mesmo tamanho da tabela fato, né? E podem aparecer também dimensões estáticas, né, que nunca vão mudar, certo? E dimensões mantidas pelo usuário.
né, do usuário final do data warehouse, porque ele vai anotar algumas coisas no dado que ele vê. Isso aqui acontece também, né? O caso aqui como o tratamento da Junk Dimension, né? Aí a construção das tabelas fatos, né? Então você tem as tabelas fatos com maneiras por grão, né? Que a gente viu lá, a periódica, né? E as de acumulação. A gente viu esses 3 tipos de tabela fato, né? Transação, período, né? E acumulativa, né? Que você tem que atualizar, é a mais difícil, né? Geralmente a mais fácil é a transação. Aqui tem algumas operações, podem ser necessárias, né? Calcular o saldo diário, por exemplo, né? O pipeline da Surrogate Key que implica em você investigar todas as surrogate keys que já existem, que não existem, né? Então aqui eu tenho, ó, uma tabela fato com as chaves naturais, né? Aí você substitui cada chave natural pelo seu surrogate key e fica com a chave para a surrogate key, e aí carrega nas bases, e aí você trata quando as surrogate keys são iguais, né? Porque é o mesmo dado, né? Já falamos um pouquinho rápido das bridges. As bridges são mais difíceis de gerenciar, né? Até porque elas quebram o nosso modelo estrela, né? Falei aqui já hoje dos dados chegando tarde, né? Basicamente é isso, né? Eu falei hoje na primeira sequência de slides, né, da questão do fato estar disponível antes do cadastro, né? Implica, né? Vou até apagar isso aqui. Implica em FK não pode ser usado. Então tem que fazer algum tratamento para isso, né? Por exemplo, botar numa fila esperando chegar a dimensão, né? O tratamento geral das dimensões também é um trabalho, né? O tratamento geral dos fatos, né? Para levar eles finalmente para a base, né? A construção dos agregados, a construção dos cubos OLAP, né? E finalmente a propagação dos dados para o Data Warehouse, para o Datamart. Então, o processo de carga, né, ele pode implicar em realmente muitas coisas, né? E finalmente, esse aqui que a gente tem uma tabela só, né, que são todas as tabelas de gerência do ambiente, né? E aqui eu vou fazer aqui um golpe, né? Que chama de passar. É isso aqui, né? Mas olha só, você tem que ter um trabalho, né, de programar os seus jobs de extração de dados, né? Deixa eu apagar lá a minha confissão do crime aqui, né? Então, esse aqui é um trabalho específico, né? Depois que você preparou tudo, como seu dado vai ser extraído, aí você vai botar lá no Job Scheduler, e só esse Job Scheduler, né, que vai rodar tipo uma vez por dia, ou vai fazer num cron, vai usar o cron, né, e vai rodar várias vezes as coisas do horário que você mandou, né, as várias coisas que você quer que role, né, ele pode falhar, né? Aí você tem o sistema de backup, né? Você tem o sistema de recuperação quando é falha, de reinicializar o sistema. Então a gente está falando aqui de controle, de proteção, né? Aí você tem o controle de versão do que você está fazendo e o controle de migração do que você está fazendo, né? Aí você tem que monitorar o fluxo de trabalho, se as coisas estão acontecendo, em que ritmo, né? A velocidade das coisas, certo? Você tem todos os sistemas de ordenação, se você precisar colocar as coisas em ordem, né, nas tabelas, nos trabalhos, né? Tem a análise de dependência, de que dado depende de quem, que dado chegou quando, né? Data provenance, de novo, né? Tem problema de escalar os problemas. E como é que eu vou resolver? Em que ordem eu vou resolver o problema? Quem é responsável por o quê, né? Tem o problema talvez de paralelizar essas coisas, né?
para você poder fazer mais rápido. Né? Tem a questão de segurança, tem a questão de responder, né, a SOX, a LG, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né? E todas as leis que existem que você tem que estar dentro delas. Né? Tem que gerenciar os metadados. Então, a gente está olhando aqui 13 funções de gestão, né, que se somam a todas essas funções que a gente tentou olhar, né, dentro do tempo disponível, né, para entender um pouco a complexidade, né, olha o número aqui, né, a complexidade do trabalho de manutenção de um data warehouse, vamos dizer assim, de forma perfeita. Né. Isso vai implicar em pessoas fazendo o trabalho. Claro que você não precisa de 34 pessoas, né? Algumas pessoas podem fazer mais de uma coisa, né? Toda a parte de extração, carga e extração, transformação e carga, ela pode ser feita por menos pessoas do que aquelas 21 pessoas necessárias, né? 22 funções necessárias, mas também implica que as pessoas têm que saber usar mais de um sistema e ter uma noção mais complexa de como as coisas funcionam. Né? Obviamente não vai ter 34 pessoas, uma para cada funçãozinha, né? Até que aquelas funções são bem autorizadas. Né? Mas na gestão acontece a mesma coisa, né? Provavelmente o backup vai ser responsabilidade de alguém da área de banco de dados, né? O job scheduler vai ser de um especialista em ETL mesmo, né? O controle de versão todos têm que fazer, né? Controle de versão de migração todos têm que fazer, né? Era bom pegar uma definição disso e botar em algum lugar. Então, todas essas coisas vão dar trabalho. Então, uma visão importante dessa aula, né? Olha só, né? O que a gente está fazendo aqui, quantas pessoas nós temos e quanto a gente precisaria ter, ou quantos sistemas a gente tem que fazer, e o que a gente consegue se adaptar o nosso processo ao processo ideal, ou ao processo pesado, não necessariamente também isso aí é o ideal, mas ele está tratando de vários assuntos com especialidades diferentes. Principalmente aqui algumas especialidades importantes, né? Segurança e compliance, né, que você precisa ter conhecimento de áreas específicas, né, e que é difícil para alguém que vem da área de desenvolvimento, de fazer as coisas acontecerem. Né. Então pode ser que precisa até de uma consultoria externa, ou numa empresa grande, né, vai ter alguém responsável por isso que vai ter que vir uma consultoria externa ao grupo, né, da área de compliance da empresa. Tá? Ou da área de governança, né? Tem um termo também que a gente usa. Que pode exigir certas coisas também. Bom, terminando aqui a aula de hoje, tá? Marcando aqui o nosso slide final.